Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1. Semana passada, o diácono Luiz concluiu o Sermão do Monte. Eu brinquei hoje com o Humberto que eu fiquei a novela toda, só perdi o final. Eu não estava aí, então vou ter que ouvir lá no YouTube ou no Spotify. Não vi o final, mas Deus é bom. Creio que você esteve aqui, creio que você foi abençoado com esse final. Então, hoje não estamos iniciando uma nova série. Hoje, por ser a ceia, eu escolhi fazer uma palavra avulsa. Mas a partir da próxima semana nós vamos começar uma série sobre a vida de Elias. Então, já se prepare, ore, me ajude em oração, para que a partir da próxima semana nós comecemos a falar a respeito da vida de Elias. Mas hoje, livro de Gênesis, capítulo 1, vamos ler apenas os versos 26 a 28. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Senhor, obrigado por essa porção da Tua palavra e por as outras que ainda iremos ler nessa noite. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, eu te peço. Alimenta-nos pelo poder da Tua palavra, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos transforma, é ela que nos limpa, que nos purifica, que nos edifica. Então, ó Deus, que não sejam minhas palavras, que não sejam meus pensamentos. Te peço que o Senhor me anule nessa noite, para que o Teu Espírito possa falar à Tua igreja, porque a Tua igreja precisa da Tua voz. Então fala conosco, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Vamos fazer um exercício imaginativo aqui. Imagina uma família riquíssima. Não é tão difícil imaginar, porque aqui no Brasil tem gente muito rica, né? Mas imagina uma família riquíssima, que tem uma mansão maravilhosa. Tem uns programas de televisão aí que são só para humilhar a gente, né? Você fica assistindo lá mansões e mansões. Eu não assisto não, porque eu não gosto de sofrer, então eu não assisto. Mas se você já assistiu, imagina aquela mansão maravilhosa, que a sala é maior do que o meu quintal, é maior do que a minha casa, que o meu terreno todo. Imagina não só uma casa como essa, mas imagina uma casa com uma piscina, com um tobogã, com um parque de diversões, né? Imagina uma mansão daquelas de cinema, onde tem todo tipo de lazer, com uma infraestrutura, como se fosse um resort. Você vai na casa da pessoa, parece que você está entrando num hotel 5 estrelas, com todo tipo de recurso, com todo tipo de diversão, tudo naquela casa. E essa família tem essa casa, ela vive nessa casa. Só que esse casal olha para a sua família, eles olham para si, o marido olha para a esposa, eles olham para os filhos, eles olham para aquela casa e dizem: gente, isso aqui não é maravilhoso? Marido amando a esposa amando o marido, os filhos amando os pais amando os filhos, e eles desfrutando daquilo tudo sozinhos. Só eles 4 lá, não? Imagina uma família de 4, né? Os pais e 2 filhos. E só eles 4 lá desfrutando daquilo tudo. E um dia eles param e pensam: poxa, não seria legal se tivesse mais gente para poder aproveitar isso com a gente? Aí eles vão e decidem compartilhar da sua casa, compartilhar da sua família, compartilhar desse amor que eles tinham entre eles, e abrem as portas da sua casa e convidam as pessoas para irem para a casa deles, para poder conviver com eles, para poder viver esse relacionamento com eles, desfrutar da casa, mas também desfrutar da sua companhia.
Eles abriram a casa para receber essas pessoas, porque eles entenderam que o relacionamento que havia entre eles era um relacionamento bom, gostoso, que era bom se compartilhar aquilo. Mas agora você pensa o seguinte: todo mundo que entrou, todos os convidados que entraram, porque eu aceitaria esse convite, você não? Acho que todo mundo aceitaria esse convite, né? E só que todo mundo que foi convidado e entrou, ficou lá maravilhado com as coisas. E ficou brincando, e nadando, e comendo, e participando de tudo, mas olha, nem um pouquinho próximo da família. Aquela família abriu a casa com a intenção de ter um relacionamento com os convidados. Mas os convidados entraram, desfrutaram de tudo, comiam da comida, brincavam no hotel, né, nas piscinas, no parque, desfrutavam de tudo, mas não estavam nem aí para os donos da casa. Aí a minha pergunta para você: o propósito desses anfitriões foi alcançado? Não. As pessoas que foram para lá não comiam junto com eles, não conversavam com eles, não tinham um relacionamento de amor. Às vezes os convidados criaram até amizade entre si, mas não com aquela família. Daqui a pouco você vê um grupinho ali, outro grupinho ali, mas a família mesmo, que abriu a casa, não teve nenhum relacionamento. Então o propósito que eles tinham não foi alcançado. Quando a gente olha para esse relato de Gênesis 1 e 2, qual é o propósito de Deus na sua criação? Porque Deus criou não apenas esse mundo, Deus criou o universo inteiro. Porque é interessante pensar que os autores de Gênesis, né, Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, e os seus contemporâneos, para quem ele escreveu, nunca imaginaram que a Terra era só um pontinho no meio de um universo imenso. E o próprio planeta Terra já era algo que era fascinante. Você olhar para a criação e ver tudo que Deus havia feito, já era algo fascinante. Mas nós que estamos aqui nesse momento histórico, nós entendemos que a Terra é só um pedacinho da criação que é imensa. Mas se a gente parar para pensar que Deus criou tudo isso só para ter comunhão conosco, lá no Éden. Porque Ele criou todas as coisas, criou o universo, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou a terra, colocou as águas, colocou a parte seca, colocou os animais, colocou as plantas. Ele criou tudo e no final Ele colocou lá Adão e Eva, colocou o homem e a mulher e disse para eles: olha, agora vocês são a minha imagem, vocês são a minha semelhança. Ele criou pessoas que eram parecidas com Ele. Pai, Filho, Espírito Santo, a família, que vivia em amor, em harmonia completa na eternidade. Eles olharam para si e falaram: seria bom se nós tivéssemos também mais pessoas para desfrutar desse relacionamento. E Ele cria então Adão e Eva, mas não era para ter ficado em Adão e Eva. Porque qual foi a ordem que Ele deu para eles? Olha, sejam fecundos, verso 28, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Deus criou esse mundo e criou a humanidade para ter uma família grande. Deus queria ter uma família grande. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam felizes, completos. Eles não tinham nenhuma necessidade. Eles não criaram a humanidade porque estavam carentes. Eles não criaram a humanidade porque estavam precisando de companhia. Não, eles olharam para o relacionamento deles e disseram: isso aqui é maravilhoso demais. É muito bom para que fique somente entre nós. Vamos compartilhar desse amor. Vamos compartilhar desse relacionamento. Então criaram a humanidade para que essa humanidade tivesse um relacionamento com eles. Esse é o propósito da criação. Aqui no Gênesis 1 e 2, nós temos exposto a razão de Deus ter criado todas as coisas. Primeiro, Ele compartilhou de si mesmo.
Ele estava tão interessado que essa comunhão desse certo, que ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele compartilhou de si as características que ele tem: emoções, sentimento, inteligência, criatividade. Vocês já viram como o ser humano é criativo? As coisas que o ser humano já conseguiu criar, isso é um reflexo da imagem e semelhança de Deus. Eu olho para algumas coisas e eu não consigo não ficar maravilhado. Acho que eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes. Eu fico imaginando o cara deitado em casa. Pensa no Santos Dumont, né? Santos Dumont deitado em casa assim: poxa, eu queria inventar uma máquina que voa. Gente, eu estou preocupado com o meu café da manhã. Santos Dumont acordou preocupado em inventar uma máquina que voa, e ele inventou um avião. Quem é que acorda com uma ideia dessa, gente? E se você for pensar em todas as outras coisas que tem na humanidade, eu me sinto um zero à esquerda, porque eu acordo pensando no café da manhã. Essas pessoas acordam pensando em criar, mas isso é um reflexo, apenas um reflexo do que o nosso Deus é, da criatividade do nosso Deus. Então ele, quando criou todas as coisas, ele compartilhou de si. E tudo que você vê de bom no ser humano é uma característica que foi herdada do próprio Deus, porque ele tinha interesse nesse relacionamento, então ele compartilhou o melhor de si para a humanidade. Uma outra coisa que a gente vê é que ele queria uma comunhão semelhante, porque o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um único Deus, é uma triunidade, né? São três em um, algo que nós não compreendemos completamente. Quem diz que compreende totalmente, completamente a Trindade, está errado, ele só não entendeu direito. Porque quando ele entender direito, ele vai perceber que não dá para entender direito. Mas Deus é um. Só que ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Mas você já reparou que quando ele cria o homem e a mulher, e ele diz que eles vão se unir, e vão deixar pai e mãe, eles serão o quê? Uma só carne. Então, até mesmo a maneira como nós nos relacionamos espelha como Deus é. Então, quando Deus fala da união do homem e da mulher, nós não seremos triunos, mas nós seremos, sei lá, biunos ou duunos. Mas são dois que se tornam um, para nós entendermos mais ou menos como Deus é. É um que se manifesta em três. E o desejo que ele tinha de que eles se multiplicassem. Olha, multipliquem-se, enche, eu quero muitos filhos. Eu quero que essa família seja muito grande. Então Deus queria compartilhar desse amor com o máximo de pessoas possível. Ele criou um planeta como o nosso, que às vezes a gente fica pensando assim: gente, tem muita gente nesse mundo, né? 7 bilhões de pessoas. Depois você pesquisa lá no Google, procura saber por qual percentual do planeta que é ocupado. Você sabia que 7 bilhões de pessoas no mundo não ocuparam nem 15% do planeta? Tem muito lugar cabe muita gente nesse planeta ainda. É que o problema é que com o pecado a nossa existência já não é tão, harmoniosa. Mas não é falta de espaço. Não falta espaço. Então, em Gênesis 1 e 2, nós vemos qual é o propósito de Deus na criação. Deus queria compartilhar de si mesmo, compartilhar do seu amor, compartilhar das suas características e ter uma família, onde esse amor que estava simplesmente entre Pai, Filho e Espírito Santo transbordasse e alcançasse toda essa família. E toda a criação seria uma bênção unida em comunhão total com o seu Criador. Esse é o propósito de Deus na criação. O que fez com que esse propósito não fosse atingido? O pecado. Apesar de tudo isso, antes que eles se multiplicassem, antes que eles enchessem a terra, Satanás vem, tenta Eva, convence Eva e Adão de que eles poderiam ser autônomos e não precisariam de Deus.
Depois que Deus constrói tudo isso, eles se viram para Deus e falaram assim: valeu, estou afim não, eu quero ser eu mesmo o meu próprio Deus. Não quero ser subordinado a você, eu quero ser o meu próprio Deus. E Adão e Eva caem em pecado. E por conta desse pecado, há uma separação. Aquilo que Deus criou para ser uma comunhão, por causa do pecado, se tornou uma separação. Vamos lá, Isaías capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Versos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas qual é o problema? Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam, ou seja, levam Deus a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, o pecado que entra na humanidade lá no Éden, ele separa o ser humano de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é completamente santo. E ele não pode ter comunhão com o pecado. Então, esse Deus que criou todas as coisas com o propósito de ter comunhão com o ser humano, ele coloca em curso o seu plano de solucionar o problema do pecado. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, vamos lá, Gênesis 3,15, volta lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3, Deus aqui já dá um pequeno spoiler do que ele vai fazer. Ele já tinha um plano traçado. Gênesis capítulo 3, verso 15, ele falando com a serpente. Ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher. Ele está falando com a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é o que alguns teólogos chamam de o proto-evangelho. Deus aqui já deu uma pequena demonstração daquilo que ele iria fazer, e a partir daqui, toda a Escritura, toda a Bíblia, basicamente vai tratar da inimizade entre a descendência da mulher, a descendência da serpente e o descendente da mulher. Essa é a história que está sendo contada a partir daqui. A partir da queda, nós temos o plano de Deus sendo colocado em prática. Esse plano de Deus já estava pronto, gente. Deus não foi surpreendido pelo pecado. Ou você imagina que a serpente poderia ter entrado no jardim do Éden sem o conhecimento de Deus? Ou você imagina que Deus, quando criou a humanidade, estava iludido, achando que a humanidade iria ser fiel, e ele foi surpreendido pelo pecado da humanidade? Claro que não. Deus, ele é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus, quando decidiu criar, ele já tinha decidido sacrificar o seu filho. Antes de criar todas as coisas, antes do tempo existir, quando Deus decidiu criar aquilo tudo que eu falei lá no começo, ele já sabia que ao criar, Jesus precisaria morrer, porque ele já sabia que o homem iria rejeitá-lo, já sabia que o pecado ia entrar. Deus não foi surpreendido, ele simplesmente levou adiante o seu plano, mesmo assim. Por quê? Porque o interesse dele é ter comunhão, o interesse dele é ter um relacionamento com o ser humano, e ele vai fazer isso, e não existe nada que possa impedir que ele faça isso. O pecado entra e provisoriamente faz com que o homem fique separado de Deus, mas Deus já tinha um plano para eliminar o pecado da equação, para tirar o pecado da equação.
Quando nós lemos lá em Apocalipse 13, verso 8, vamos lá rapidamente. Apocalipse 13, verso 8. Falando daqueles que adorarão a besta. Tem uma informação aqui que às vezes passa despercebida. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Ele está falando quem são aqueles que vão adorar a besta. Vejam só. E ela será adorada por todos os que habitam na terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Para meditar um pouquinho aqui. Existe um livro, então, desde a fundação do mundo, existe um livro que é chamado Livro da Vida, certo? Porque se o nome deles não foi escrito nesse livro desde a fundação do mundo, é porque o livro existe desde a fundação do mundo. Esse livro é de quem? É o livro do Cordeiro que foi morto. E se esses que adoraram a besta não tinham o seu nome escrito nesse livro, é porque aqueles que não adoraram a besta têm o seu nome escrito nesse livro. Então entendam que aqueles que Deus vai ter um relacionamento tiveram o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. E o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que quando Deus criou todas as coisas, Jesus já era o sacrifício. Quando Deus decide criar, Ele ao mesmo tempo já tinha decidido sacrificar. Porque uma coisa está ligada à outra. Então percebam que Deus criou todas as coisas com que propósito? De ter um relacionamento, de ter comunhão com o ser humano, de compartilhar do seu amor, de ter com ele uma vida em comum, uma família. O que atrapalhou isso foi o pecado. O pecado entra e faz separação do homem e Deus. Então Deus coloca em curso o seu plano de salvação, que envolve o sacrifício do seu filho. O plano de salvação é algo tão belo, é algo tão maravilhoso que pode nos confundir e levar a crer que o propósito de Deus é a nossa salvação. Mas não é. A salvação, a obra da cruz, não é um fim. A obra da cruz é um meio, é uma maneira de se alcançar algo. Pensa em uma viagem. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Pensar numa viagem que eu gostaria de fazer. Se você quiser me acompanhar, mas vamos lá. Pensa numa viagem. Eu quero ir para Jericoacoara. Eu quero ir para a praia lá em Fortaleza. Eu quero ir para Jericoacoara. Meu propósito qual é? Ir para Jericoacoara. Mas para isso eu preciso resolver então alguns problemas. Qual é o primeiro problema? Eu estou no Rio de Janeiro. Jericoacoara é em Fortaleza. Já tenho um problema para resolver. Segundo problema, para ir para Jericoacoara eu preciso de tempo. Eu trabalho de segunda a sexta, então eu também preciso solucionar esse problema. Eu tenho alguns problemas que estão me impedindo de cumprir o meu propósito. O meu propósito é ir para Jericoacoara. Mas eu preciso então solucionar. Então, quais são os meios que eu tenho? Eu preciso de tempo. Qual o meio que eu vou fazer uso? Férias. Eu posso tirar férias. Então, ao tirar férias, as férias se tornam um meio para que eu atinja o meu propósito de ir para Jericoacoara. Eu também estou aqui no Rio, preciso então de transporte. Preciso providenciar um transporte. Vou ver passagem de avião daqui para Jericoacoara, descobri que tem um aeroporto lá em Jeri, eu não preciso descer em Fortaleza, eu posso pegar o avião direto para Jericoacoara, já tem transporte. Então, preciso de outra coisa, de hospedagem. Porque eu preciso ficar lá em Jericoacoara em algum lugar, não vou ficar 2, 3 dias dormindo na rua. Então, eu preciso de uma hospedagem. E para ter transporte e hospedagem, eu preciso de dinheiro. Porque não dá, né? Estou falando assim que está fácil demais, né? Eu preciso de dinheiro. Então, tudo isso, o dinheiro, o transporte, a hospedagem, as férias, são meios
para que eu atinja o meu propósito de ir para Jericoacoara. Deus também tem um propósito. O propósito de Deus é ter um relacionamento de comunhão e de amor conosco. E esse propósito está revelado lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Esse é o propósito. O pecado veio e criou uma barreira. Então Deus precisa eliminar essa barreira, porque Deus é santo e Ele não pode ter comunhão com o pecado. Ele não pode ter relacionamento com homens e mulheres que estão em pecado, porque Ele é santo. Ele é santo e Ele é justo. Ele precisa punir o pecado. Ele não pode conviver com o pecado e precisa punir o pecado, porque Ele é justo. Então, Ele precisa de um meio para atingir o seu propósito. Ele precisa de algo que elimine o pecado da equação, para que ele possa atingir o seu propósito. Efésios capítulo 2, vamos lá? Efésios capítulo 2. Efésios 2, versos 15 ao 18. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Vamos dar uma pausa para eu explicar esse versículo. Aqui Paulo está falando da inimizade que havia entre judeus e gentios. Os judeus, considerados povo de Deus, e todo o resto do mundo, que eram considerados gentios, que não tinham a lei de Deus, eram considerados pessoas fora do âmbito de Deus, do Senhor. Os judeus, a nação de Israel, acreditava que o seu Deus era só deles. Mas Deus já havia prometido lá em Abraão que neles seriam, por meio dele, seriam benditas todas as nações e todas as famílias da terra. Mas os judeus não tinham entendido isso, então eles tinham uma inimizade com os gentios. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Que por meio de Cristo, ele aboliu essa lei, então trouxe paz entre gentios e judeus, fazendo em si mesmo uma nova humanidade. Verso 16: e reconciliasse ambos, tanto judeus quanto gentios, em um só corpo. Com quem? Com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ou seja, Cristo, a obra de Cristo, traz paz entre judeus e gentios, pega esses dois e transforma num povo só, e esse povo é reconciliado com Deus, porque estava em inimizade com Deus. Então, por meio da obra de Cristo, ambos são um só corpo com Deus. Verso 17: e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, gentios, paz também aos que estavam perto, judeus, porque por meio dele, ambos têm acesso ao Pai em um só Espírito. Então, a obra de Cristo na cruz tira a inimizade. Por quê? Porque Cristo leva sobre si a punição dos nossos pecados. Se Deus é justo, Ele tem que punir o pecado. Então, o que Ele faz? Em vez de punir o pecado em mim e em você, Ele pune o pecado em Cristo. E a nossa sentença já foi executada em Cristo. Então, o problema do pecado ter que ser punido, Ele elimina quando pune o pecado sobre Jesus. E Ele também nos dá o seu Espírito, para que nós possamos também aprender a viver uma vida de santidade, livres da influência do pecado. Então Deus tira o problema que impedia Ele de atingir o seu propósito. O pecado era um obstáculo, o pecado era algo que impedia Deus de atingir o seu propósito de ter comunhão conosco. E é isso que a obra da cruz faz. A nossa salvação é um meio para que Deus possa atingir o seu propósito. O propósito de Deus não é a nossa salvação. O propósito de Deus é ter um relacionamento conosco. Acontece que esse relacionamento só é possível por causa da salvação que é concedida por meio de Cristo.
Então percebam que o convite do Evangelho, o convite que o Evangelho está fazendo para nós, ele não é apenas para o perdão dos nossos pecados. Porque nossos pecados poderiam ser perdoados e nós não temos um relacionamento com Deus. Então o convite do Evangelho não é um convite apenas para o perdão dos nossos pecados. O convite do Evangelho é um chamado para viver um relacionamento com Deus. Você não foi convidado para vir à igreja. Você não foi convidado para ser membro de igreja. A igreja também é um meio para que esse fim, para que esse propósito de ter relacionamento com Deus seja atingido. A igreja não é um fim. Aqui é onde a família se reúne. Com o propósito de quê? De ter relacionamento com Ele. Então, o propósito do Evangelho é que Deus tenha relacionamento conosco e nós tenhamos um relacionamento com Ele. Voltando para o exemplo que eu dei lá no início, eu falei das pessoas que entraram na casa e não estavam nem aí para a família, estavam desfrutando. Desfrutando da casa, desfrutando do entretenimento, desfrutando da prosperidade, do alimento, de tudo que tinha lá. Mas não se relacionou com aquela família. Você pode estar aqui também desfrutando de vários benefícios da cruz. Você pode estar na igreja tendo ótimos relacionamentos com as pessoas. Mas o propósito de Deus não é que você tenha apenas bons relacionamentos uns com os outros. O propósito de Deus não é que nós tenhamos um grupo muito legal aqui, muito agradável, onde a gente venha feliz para estar aqui. O propósito de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E é perfeitamente possível que nós tenhamos um excelente relacionamento entre nós, que nós tenhamos um prazer grande de estar na igreja, mas a nossa vida não tenha nenhum relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus não é vivido aqui. O nosso relacionamento é vivido fora daqui. E só quem pode dizer se você tem um relacionamento com Deus ou não é você mesmo. Como é a sua vida fora daqui? Como é o seu relacionamento com Deus fora daqui? Você o conhece, você o busca, você se relaciona, você o ama. Você acorda de manhã com o desejo de falar com Ele. Você tem prazer de estar sozinho com Ele, ou sozinha com Ele. Que entenda, Satanás não se incomoda de você frequentar a igreja. Satanás não tem nenhum problema de você vir em todos os cultos. Nenhum problema. Satanás não está nem aí se você é um grande professor ou um grande pregador da palavra. Ele não está nem aí. O que vai fazer com que ele fique preocupado é se você tiver comunhão com Deus. Porque ele não foi até o Éden para eliminar qualquer outra coisa senão esse propósito de Deus. O propósito de Deus é ter um relacionamento com o homem, com o ser humano. Satanás vai até o Éden para quebrar esse propósito. E se tudo que nós fazemos aqui atinge qualquer outro propósito, que não seja nós termos um relacionamento pessoal com Deus, Satanás continua feliz. Então eu posso vir em todos os cultos, eu posso estar envolvido em todos os trabalhos, eu posso ser um excelente pregador da palavra de Deus, posso ser um excelente professor na sala de aula, posso ser uma pessoa que parece muito com um grande crente, mas se eu lá em casa não tenho um relacionamento com Deus, o diabo não está nem aí para mim. Eu ainda estou onde Ele quer que eu esteja. Porque o que Ele não quer é que eu tenha um relacionamento com Deus. Porque é isso que Deus quer, ter um relacionamento conosco. Mateus capítulo 25.
verso 41. E aí você pode ler aqui, vamos ler do 31 em diante, temos tempo? Mateus 25, a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um dos demais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O que pode ocorrer, irmãos, é de nós estarmos achando que estamos fazendo a vontade de Deus e cumprindo o propósito de Deus, e Ele no final não nos conhecer. E Ele dizer para nós, como diz lá no final do Sermão do Monte: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ah, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, o que é preciso meditar, irmãos, é que essa mesa que nós participamos nessa noite, ela é um lugar de comunhão. Deus escolheu ter comunhão com o ser humano. E Ele fez, desde a criação de todo o universo para ter comunhão. Depois que o ser humano rejeita essa comunhão, Deus faz um outro movimento de sacrificar o seu próprio filho para ter comunhão. Então Deus está completamente empenhado em ter comunhão com o ser humano. Esse é o propósito dele. A pergunta é: como nós estamos respondendo a isso? Como nós estamos agindo em relação a isso? O que eu estou oferecendo de volta para Deus? Precisa ser comunhão. Precisa ser relacionamento. Porque senão, tudo foi em vão. Então, que você possa meditar nisso, em como está o seu relacionamento com Deus. Não com a igreja, não com os irmãos da igreja, não com os seus trabalhos na igreja. Nada disso é importante. Só é importante se o seu primeiro ponto é o seu relacionamento com Deus. O nosso culto só é agradável a Deus se esse é um culto que simplesmente complementa a nossa vida de culto na nossa casa. Porque senão é só um ajuntamento. São pessoas brincando no quintal, mas que não tem nenhum relacionamento com o Pai. Amém? Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, por favor. Ele escolheu uma refeição. Ele escolheu nos dizer: assentem-se à mesa comigo.
Eu quero ter um relacionamento com vocês. E é um relacionamento eterno. A nossa vida eterna já começou, meus irmãos. A nossa vida eterna já é o nosso relacionamento com Deus. Imagina entrarmos no céu de um estranho. Nós estamos caminhando para a casa do Pai, não para um lugar qualquer. É a casa do Pai. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse memorial que nos lembra da obra que foi realizada para que o pecado fosse retirado. Que nos lembra do sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos ter paz contigo. Mas também é um memorial que nos lembra qual o propósito dessa salvação. Nós fomos salvos, nós tivemos os nossos pecados perdoados, para que nós pudéssemos assentar à mesa contigo e pudéssemos ter um relacionamento íntimo e profundo contigo, de amor e de comunhão. Então esse é o nosso desejo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se até hoje o nosso relacionamento contigo tem sido de pessoas brincando no seu quintal. Se o nosso relacionamento contigo, Senhor, tem sido de pessoas que estão usufruindo dos benefícios da cruz, mas que não estão em comunhão contigo. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos. Ajuda-nos a ter um relacionamento profundo contigo. E que esse relacionamento contigo seja o motor de todos os nossos outros relacionamentos. Que o nosso culto aqui seja um reflexo do nosso relacionamento contigo. Que as nossas amizades sejam um reflexo do nosso relacionamento contigo. Que o nosso casamento seja um reflexo do nosso relacionamento contigo. Que o nosso relacionamento entre pais e filhos seja um reflexo do nosso relacionamento contigo. Mas que, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a nos relacionar contigo em amor. Obrigado por esses elementos, Senhor. Abençoa o pão, o suco de uva que apontam para o seu corpo e para o seu sangue. Que nossa aliança seja renovada no nosso coração, em novos patamares, em novos alicerces, para que possamos, Senhor, de fato, ter um relacionamento contigo. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Pode servir, querido.